Olá, hoje vamos falar de fonte. A fonte é uma das principais ferramentas que o designer usa para passar o tom da mensagem. Ela dá elegância, clareza, intensidade, originalidade e principalmente personalidade. Se sempre usamos a mesma fonte, estamos passando o mesmo tom da mensagem. Isso é ótimo para uma marca, para uma identidade corporativa, e é isso que encontramos no manual da marca. Seguindo as indicações do manual, as peças gráficas terão uma unidade visual. Aqui é um outro manual de marca que utiliza as fontes principais e as fontes alternativas. Mas se estivermos fazendo apresentações independentes com mensagens distintas, vamos apresentar uma série de dicas para você dominar a arte de escolher fontes. Nessa aula vamos mostrar quais são os tipos de fonte, as principais classificações e quando se aplicam, onde estão as melhores fontes pagas e gratuitas, como escolher, como combinar. Vamos começar com quais são os tipos de fontes. A história das fontes é extensa e existem dezenas de detalhes e diferenças que não vamos abordar. Mas todos os grandes sites de fontes separam em no mínimo 4 principais classificações: sem serifa, com serifa, manuscrita e decorativa. Cada fonte pode ter variações, como condensadas ou estendidas. Pode variar o peso, pode ser em itálico e até com caracteres especiais, como ornamentos e ligaduras. Todas as variações juntas formam uma família. Uma das helvéticas, por exemplo, tem um pacote de 59 variações. Recomendação: escolha a fonte pelo tipo de uso. Títulos, subtítulos, mensagens especiais e destaques, que serão usados em tamanho e peso maior. Essas fontes podem ter mais personalidade e originalidade. Podemos usar todos os tipos de fonte, incluindo fontes decorativas e manuscritas. Para textos, legendas e tabelas, as fontes terão um tamanho menor. Precisamos que sejam extremamente legíveis. Isso exclui as decorativas e manuscritas. Onde estão as melhores fontes pagas e gratuitas? Vamos ver as principais fontes comercializadas, onde encontrar fontes grátis e como escolher. Começamos com as fontes comerciais. O principal mercado de fontes comerciais é o site myfontes.com, que comercializa todas as principais famílias e fontes clássicas, bem como designers menores e originais. Outras referências comerciais que conheço são as fontes da Adobe, Linotype, a Monotype, a Emigre, primeiros pacotes de fontes mais ousados dos anos 90, e a Photoshop, que foi o principal concorrente da Emigre nessa mesma época. Esses sites fazem parte da história, porque são os primeiros sites comercializando fontes na internet. Tem também mercados como o Fontes.com e o FontSpring, e designers menores como House Industry, Lost Type e a Tipo Foundry. Os designers não têm condições de ficar comprando fontes comerciais. Por isso, usam sites de recursos como o Design Cuts, Creative Market, Envato.com, entre outros. Esses sites têm, além de fontes, todos os recursos para sua criatividade, como elementos gráficos, fundos, padrões, texturas e fotos. Agora vamos falar de fontes grátis. Nessa área também temos um grande número de sites na internet, mas vou focar em 3: Dafonte, FontScroll e Google Fonts. O Dafonte é ideal para fontes decorativas, mas devem ser usadas em casos especiais, como chamadas, promoções ou destaques. O FontScroll tem uma seleção menor, mas com melhor qualidade, na minha opinião, tendo fontes que eu gosto muito, como a Source, como a Questa, Rubik, a Quicksand, que eu já usei mais de uma vez, a Aller. E podemos também subdividir essas fontes pelas classificações ou pelos tags. A minha recomendação é usar o Google Fonts. Aqui você encontra fontes de qualidade com a variedade suficiente para atender a maioria de suas necessidades. É fácil de achar e baixar a fonte. Tem as fontes ideais para textos, legendas e tabelas por sua legibilidade e qualidade. Aquelas categorias que estão aqui: serifadas, sem serifa, display e manuscritas. Uma forma de você descobrir se essa fonte é ideal para você é digitando o texto que você quer testar para poder comparar em todas as fontes do Google Fonts. Quando você escolhe uma fonte, ele mostra todas as variações e uma história sobre a fonte. Também sugere pareamento. Agora vamos falar de como escolher e como combinar as fontes. Já vimos que não faltam fornecedores, mas isso torna a tarefa de achar a fonte ideal mais difícil ainda, mesmo para designers. Por isso pesquisamos recomendações e inspirações. Primeira dica:
Pesquise no Google em sites e blogs de design. Pode pesquisar em português e em inglês para aumentar as suas chances. Melhores fontes grátis ou Best Free Fonts é uma sugestão. O próprio Google já sugere o site mais usado para esse tipo de pesquisa. Esses sites são sites de design, mostram um exemplo dela sendo aplicada. Esses são só alguns exemplos de resultado de pesquisa. Esse aqui tem mais 60, aqui mais 100 fontes. Mas pelo menos não são as 1.000, 2.000, 7.000, ou no caso do MyFont, 130.000 fontes. Uma outra sugestão é através das inspirações. A dica é usar o site Behance. É o maior site de portfólios de designers, ilustradores, diretores de arte, toda a área criativa. Qualquer tipo de peça gráfica já é uma inspiração. Veja bem, essa é uma fonte serifada junto com uma fonte sem serifa. Pesquisando fonte, aparecem muitas fontes desenvolvidas por designers e que estão disponibilizadas para comprar ou para baixar grátis. Mondo, por exemplo, é grátis para o uso pessoal. Combinando fontes. Para enriquecer a personalidade da sua apresentação, você pode escolher uma, duas ou três fontes que são similares ou, pelo contrário, contrastantes. Uma pesquisa simples no Google vai te retornar muitos resultados interessantes em blogs, inspirações e imagens. Pesquise combinando fontes, ou em inglês, font pair, ou combining fonts. Uma dica é o canva.com. Vamos dizer que você gosta da Futura, ou da Lato, por exemplo. Você escolhe e ele sugere uma combinação, por exemplo, aqui nesse caso, com a Droid Serif. Você pode, inclusive, digitar o seu título, copiar o seu título e texto para ver como fica a combinação. Outra opção é o FontJoy. Você pode gerar aleatoriamente uma fonte para o título, subtítulo e texto. Pode, inclusive, trocar o conteúdo. E se você gostou dessa fonte como uma fonte de subtítulo, por exemplo, você marca no cadeadinho e quando você gerar uma nova combinação, ele vai travar essa fonte. Você vai estar fazendo novas combinações, sempre mantendo essa fonte. É isso. Abordamos o vasto e fascinante mundo das fontes. Agora é com você.